nos ailerons, são peças de acrílico, para permitir trocar o servo fácil. Servos, então, 4 de 5 gramas, 2 de 9 gramas. Deve dar para riscar todos de 5 gramas, mas eu ainda não fiz. O motor é o que vocês tiverem, basicamente de 28 milímetros. E aí, bateria é uma coisa que depende muito de quanto peso de cauda o avião ficou. Então, quanto mais leve a cauda, é aí que a gente ganha alguma coisa tirando o peso da bateria. Então, um avião leve vai precisar de 3S500, talvez até menos. Um avião pesado talvez vai precisar aí da 3S900 e talvez até algum chumbo. De novo, o lado bom é que madeira pesada quer dizer avião forte nesse caso. Então, ele vai ficar pesado, mas vai funcionar ainda super bem na maioria das condições. O speed control, eu estou usando um speed de drone, vocês podem usar também qualquer coisa que for compatível com o motor. Mais um speed de drone de 20 amperes e um back de 2, eu uso da Diatone, mas tem uma série de opções. É a solução bem levinha e hoje bem barata, então pode ser uma boa para todo mundo. Configuração de voo, que talvez seja a última coisa que vale a pena comentar. Esse avião tem flap. Então, tendo flap, a gente precisa usar essa possibilidade e precisa fazer ela funcionar direito. Esse aerofólio ele não é muito sensível ao flap, então mesmo que você não ajuste perfeitinho, não vai ter muito problema. Mas o que eu fiz foi o seguinte, flap recolhido, avião picado e talvez até flap um pouquinho negativo. Flap baixado tudo, avião cabrado, nariz bem alto, bem sensível. E flap ali no meio do caminho, a configuração melhor para ficar boiando por aí. Então, com isso, eu tenho a sensação de ter um avião veloz, na hora que eu recolho o flap, e de ter um avião bom para girar térmica, bem apertado e tal, bem boiador, na hora que eu ponho todo o flap. Mas, no geral, eu estou voando no meio do caminho. O legal do flap não é exatamente no voo, assim, ele ajuda no voo, mas o legal do flap nesse avião é no pouso. Então, tentar o máximo de ângulo possível do flap. Para cima não faz diferença se ele for, então faz toda a linkagem para puxar o flap só. E aí deflete o flap tudo que conseguir. E com isso vocês vão ter um avião que freia legal para o pouso. Subir os ailerons também ajuda um pouco. Então, finalmente dá para vir com o Terra assim, mais alto do que deve, abrir o freio, mergulhar em direção ao pouso e colocar no alvo. Não dá para esperar o desempenho de um flap de 30% da corda. A gente está falando um flap talvez de metade disso. Então não dá para vir lá de cima com o flapão aberto e achar que dá para mergulhar o avião direto no alvo que vai dar tudo certo, vai acabar quebrando. Mas dá para com certeza vir mais alto, mais veloz, abrir o flap, reduzir a velocidade, pôr o avião no lugar. Isso acho que é um bom treino para quem está brincando de F5J, está querendo levar adiante, e deixa o avião muito mais divertido, assim, você consegue fazer muito mais coisa com o flap. No começo, se estiver meio assustado aí com as programações, butterfly, camber e tal, deixa fixo, brinca só com os ailerons, que vai funcionar muito bem. Mas com o tempo é legal fazer os flaps funcionarem. Então, pessoal, acho que de forma geral isso conclui a ideia de hoje. Quero mostrar para vocês o desenho, as peças, as sequências de montagem. Eu acho que a asa geodésica lá dá uma assustada no começo, mas ela é bem fácil de montar. Acho que até mais fácil do que as asas de nervurinha reta, porque as coisas se travam. Não tem muito como fazer errado. Caprichar no geral, né? A longarina de balsa, o chapeado de balsa, tudo isso, ou na verdade só isso, é a estrutura do avião. Do jeito que está agora, ele vai aguentar motor a pleno, qualquer puxada que vocês derem, qualquer mergulho que vocês fizerem. Mas se isso não ficar bem feito, essa é a única estrutura da asa, e a asa fecha. Então precisa dar uma caprichada nessa parte da construção. Cauda leve é o segredo para ter um avião leve. Então, um Tera sem apelar, sem tentar tirar muito peso, desse pesa, o meu pesou 502 gramas, ou 506 gramas. O limite FAI seria 462 com essa asa como está. Então ele já está bem perto do limite FAI. Se a balsa for um pouquinho mais pesada, ele chegar para 550 gramas, está bem tranquilo, porque acho que é um peso bem gostoso de voar, que ele se move bem no ar e consegue atravessar aí os ares ruins. Se tivermos falando aí já de avião de 600, 650, 700 gramas, eles ainda vão funcionar muito bem. Esse avião tolera bem mais peso do que as versões anteriores. Mas é lógico que você vai estar sacrificando a capacidade de boiar, de rodar a térmica baixa, de subir no ar fraco. Então, dá para fazer aviões na região de 500, aviões na região de 600 ainda vão bem. Mas eu acho que mais que isso começa a ficar meio esquisito.
Maurão levantou o ponto aí, acho que da produção dos kits, se eu não me engano. Foi isso, Maurão? Eu estou propondo, na verdade, que a gente comece a agitar para começar a montar esses modelos, porque interesse, por exemplo, eu tenho enorme em montar e voar e fazer a coisa andar. Então, a proposta é a gente começar a montar um grupo e já começar, né, ver quem pode cortar aqui no Brasil, principalmente, quem que teria essa possibilidade. Ou seja, o recado é, tô dentro e tô animado. Massa, legal. Eu acho que a gente tem algumas pessoas aqui na live, inclusive, que são pessoas que têm acesso ao corte. Por mim, quem quiser produzir, fica à vontade, desde que siga aquela regra lá de pedir o número de série, produziu 10, doa 1. Então, quem quiser produzir, comprar as balsas, eu não sei se vai receber as balsas de quem quer comprar o kit, ou se vai prover as balsas você mesmo e tal. Mas eu concordo com você, Marão, tem uma lista de interessados e em seguida as pessoas interessadas em produzir falando, eu posso fazer. Eu acho que é o jeito da gente começar. Com o tempo a gente, óbvio, vai ter lá pessoas que já estão acostumadas, vão fazer esse serviço melhor do que quem está fazendo pela primeira vez. Mas, assim, agora está tarde para mim, mas a partir de amanhã, para quem quiser produzir o kit, é só me avisar. Eu encaminho o desenho e encaminho também os números de série. Aí só me dá uma ideia de quantos vão ser 5, 10, 20, 50, sei lá. Mas acho que a gente deve começar assim, Maurão. Eu precisava desse tempo para construir o segundo protótipo, voar e ver que está em ordem. É um desenho experimental, eu fiz 2 aviões, tão bom quanto eu consegui fazer. É possível que ainda, quando vocês forem construir, vocês achem algum defeitinho, alguma coisa que não encaixa, alguma coisa que ficou muito difícil, alguma sugestão. E eu estou aberto para a gente fazer essas revisões no avião. Acho que é importante, assim, que ele cresce, né, com a contribuição de todo mundo. Mudanças maiores são um pouco mais complicadas. Você fala assim, eu quero trocar o perfil. Putz, isso é um bom trabalho de novo de CAD para refazer. Mas, de forma geral, resolver esses problemas menores aí é uma coisa que a gente pode fazer em grupo, acho que vai dar bem certo. Alex, qual que é a envergadura da asa? Raça, desculpa. 2,25. São 2 metades, um pedacinho ali é fuselagem, então cada metade tem mais ou menos 1,10 m. E a fuselagem com spinner e com leme também tem praticamente 1,10 m. Então você fica com 3 peças iguais. A única coisa para transporte é que o profundor está embaixo do leme, então é difícil de fazer ele desmontável. Então você vai acabar sempre com a fuselagem com profundor e leme e 2 peças lá de asa. Tem um ponto que achei importante que depende muito do que está disponível, é a baioneta. Baioneta foi um problema já nos outros teras, no V2, que era de carbono e quebra na pancada, e depois é difícil de achar ela de novo. No V3, ela não quebra tanto, mas ela é difícil de fazer o ajuste. No V4, ela é uma solução mais sofisticada. Nesse caso, eu tentei ir para o mais simples possível. Então, isso é uma peça de 6 milímetros redonda. Isso porque pode ser qualquer coisa. Se for uma flecha de fibra de vidro, que é um tubo que é maciço, vai funcionar. Se for um pedaço de um alumínio de qualidade mais ou menos, já vai funcionar. Eu, quando fui montar o protótipo, não tinha nada aberto aqui por causa da quarentena. Eu consegui, numa loja de material de construção, comprei um tubo de 6x5 de latão. Então, a minha baioneta é uma baioneta de latão. E funciona super bem. Então, praticamente qualquer coisa que vocês jogarem lá de baioneta vai dar certo. Mas é um tubo redondo, ou um maciço redondo de fibra de vidro ou de fibra de carbono, ou um tubo metálico de inox ou latão, sei lá o que vocês vão conseguir. Mas 6 milímetros é o que interessa, é o diâmetro externo. Alex, você postou um vídeo no Facebook, você fazendo loop com ele. Aquele é a primeira versão, sim. Você testou bem a resistência dele, assim, ele é bem resistente, né? A primeira versão não me convenceu muito, não, Raça. Ele resistia tudo que eu conseguia fazer em voo, exceto dar motor a pleno e mergulhar. Que é meio judiação, né? Mas nessa hora eu conseguia dar flutter na asa. E isso não me trouxe um sentimento muito bom, porque imaginei que pode ter algum jeito aí, talvez com o avião com lastro, alguma coisa assim, que a gente chegasse nessa situação num voo normal, ou numa perdida e tal. Então a segunda versão ganhou chapeado na parte de baixo, deixou a asa muito mais rígida, e aí você pode fazer o que você quiser. Com a segunda versão, eu mergulhei com o motor aberto, não faz menor diferença. Assim. Você vai ver, lógico, a asa fletindo nas puxadas e abaixando com as velocidades altas, mas ela está longe de qualquer situação de divergência. Então, é indestrutível em voo, se construído direitinho, lógico.
O pouso já é outra história, assim. Vocês viram lá que tem bastante reforço agora na região da baioneta, tem reforço na região da parede de fogo, tem reforço na cauda e tal, mas sempre dá para dar uma pancada mais forte do que balsa aguenta, né? Então, o pouso não tem como evitar a destruição aí, dependendo do que for feito. No geral, vai aguentar. Quanto vai custar? Talvez a turma aí que possa produzir tenha uma ideia melhor já. Não sei se deu tempo de fazer conta com as chapas de balsa, com o esforço que vai ser de construir, mas aí acho que é melhor quem for produzir dizer. Tô na fila para compra, hein? Eu achei muito interessante o kit. Parabéns, Alexandre. Ô, Robson, obrigado. Vamos fazer isso mesmo. Quanto mais gente acho que manifestar interesse, mais vai ter interesse aí das pessoas que vão produzir, vão conseguir comprar lotes maiores de madeira, fechar acordos melhores aí com o pessoal de corte. Isso tudo tende a baixar o preço, né? Então, acho que agora, a partir de amanhã, né, vai passar a batata quente aí para a mão de quem for construir os kits, quem for produzir, e manda brasa aí, que vocês precisarem de ajuda. Eu também tenho interesse, minha sugestão é montar uma lista no grupo do F5J no Face. Boa, Zé, vamos fazer sim. Se alguém puder puxar lá e já é só ir respondendo embaixo, a gente vai mantendo atualizada de cima. Então vou fazer assim, eu crio a lista lá, e aí a galera que quiser só vai colocando o nome embaixo. E eu vou tentando manter atualizado para o pessoal que for produzir, tiver interesse em vender para essas pessoas aí, fazer as suas ofertas, mostrar o que já tem disponível, quanto vai custar. Então acho que cada um vai ter, né, uma solução um pouquinho diferente um do outro. Isso, Zé, acho que melhora um pouco lá no Facebook, nesse caso acho que é um pouquinho mais fácil da gente manter rastreabilidade do que está acontecendo. Ó, tem uma resposta aqui do Adilson. Eu já calculei já o custo, vai ficar próximo a 650. Adilson está aqui. Adilson, você quer comentar alguma coisa? Abre o microfone. Foi. Oi, Alexandre, tudo bem? Beleza. Assim, ó, eu andei calculando, você me passou mais ou menos uma relação de material que precisava, né? Uhum. E como eu tenho, eu tenho a parte de corte, tem a parte da impressora 3D, tem outro material de acrílico e tal, eu andei pesquisando aproximadamente assim a R$650 ficaria. Mas isso, agora a gente vai ver, comprar um maior volume de madeira, né, para ver se consegue baixar um pouco o valor. Então, um primeiro cálculo ficou mais ou menos nisso aí, mas eu acho que dá para baixar um pouco mais, depois que a gente pegar o ritmo da construção, né, do corte. Legal, beleza. Veja aí alguma coisa que faz sentido para você, lógico, não tem que ser bom para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos trocando ideia sobre isso, né? Uhum. E aí, talvez, se o custo maior for madeira, realmente é chorar aí, baseado na quantidade, né? Juntar bastante kit e comprar uma leva maior. Legal. Esse valor deve inviabilizar para muita gente. Zé, eu não sei dizer, para falar a verdade. Eu concordo com você que kits baratos vendem mais. Isso é fato e isso funciona. Só que, assim, uma boa parte desse valor, se a gente comparar com o passado, é que a madeira dobrou de preço no Brasil nos últimos 2 anos. Então, acho muito difícil a gente conseguir os valores anteriores do Tera lá, de 270 e coisa assim. Acho que vai ser difícil. Alexandre, tem um outro lado... dá muita diferença do valor da madeira, sabe? Essa madeira aí seria tudo madeira extra. Se tu for pegar uma madeira 4A, cara, eu acho que baixa mais de R$100. Só que vai dar uma boa diferença de peso, né? Não, mas pode ir nessa, Dilson. Madeira extra só para cauda. O resto pode até 3A ou menos. Ah, é? Então já dá uma boa diferença mesmo. Isso é bom. Então tá, isso acho que ajuda. Legal. No limite, acho que a gente não vai precisar chegar nesse caso não, mas no limite dá para começar a fazer furo de alívio, dá para começar a afinar as chapas, já que elas estão pesadas e tal. Mas acho que ideal é a gente tentar manter as coisas mais ou menos como estão. Ô Zé, tem uma coisa que tem que considerar que eu acho, e eu tô com você, que atrapalha popularizar o preço, mas o kit é só um pedacinho do preço do avião, né? A entelagem custa, o tempo, se a gente for computar, é o nosso tempo livre, é o tempo mais nobre, talvez, que a gente tenha. Então, assim, a montagem tem que ser prazerosa e comprar, às vezes, um kit com material barato, quer dizer, gastar um tempão numa coisa que não vai ficar boa, né? A eletrônica custa, a hélice de carbono custa, tudo custa. E no fim das contas, talvez a gente esteja discutindo, vou gastar 1.500 no avião ou 1.200? Né? Se o kit vai custar R$300 ou R$600.